Que alegria! Estamos mais uma vez iniciando o programa A Caminho da Luz. Agradecendo você que está sempre conosco ou nos assistindo pela TV A Caminho da Luz ou pela Rádio Clube de Itapira. É sempre uma alegria podermos entrar na sua casa, levar a mensagem do Evangelho, podemos falar um pouquinho dessa doutrina consoladora. Agradecemos aqui ao Chicão da Técnica e também ao Gabriel que está aqui nos auxiliando na TV A Caminho da Luz. A você que está aí nos ouvindo, que possamos ter um estudo, aonde possamos aprender um pouquinho mais a origem da vida. Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que possamos aproveitar esse momento, conhecer um pouco mais, tentarmos compreender o porquê de tantas dúvidas que paira em nosso pensamento. Boa noite, André Luiz. Boa noite, Carlos Sérgio. Boa noite aos telespectadores da TV Caminho da Luz, aos rádio ouvintes da Rádio Clube de Itapira. Que Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, abençoe mais um programa que estamos apenas iniciando. Estaremos juntos no decorrer destas 2 horas, levando até o seu lar uma mensagem amiga, juntamente com uma mensagem na voz de Chico Xavier, uma música na voz do Sérgio Santos. Acompanhe conosco, esse programa tem muito material visando a você. Nós vamos hoje, no primeiro bloco, estudarmos esse livro magnífico. Estamos estudando capítulo a capítulo do livro Nosso Lar. E nós vamos hoje estudar o capítulo 4, o médico espiritual. No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo. Qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessara ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro, energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longos haustos. Na alma, apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família, que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito, longe de qualquer interpelação. André Luiz já começa a contar um pouco as sensações que ele passou a sentir a partir do momento que ele foi hospitalizado e tratado na cidade, na colônia de Nosso Lar. E ele faz questão, André, de sempre fazer a referência às coisas materiais de Nosso Lar. Como ele mesmo diz, ele estava no quarto, deitado em uma cama, e ele percebe que a manhã estava se iniciando pelas frestas da janela, aonde o sol brilhava. E André Luiz, o que chama a atenção deste livro Nosso Lar, não só deste livro, mas de toda a sua coleção, é exatamente as situações em que ele se encontrava, ele sempre mostrar para nós, dando a entender que a gente estava junto, porque do jeito que ele nos narra, a gente consegue visualizar a cama, a janela, a fresta. É evidente que a cama do lado de lá não necessariamente é igual à nossa, mas dá a entender como é que é um quarto de um hospital numa cidade bem mais espiritualizada do que a crosta, para vermos como é que funciona. Bom, apesar da alegria que ele estava sentindo, do conforto que ele estava recebendo, algo lhe preocupava: a família, a saudade daqueles que ficaram na terra. Por isso, é natural que quando nós, aqui na terra, sentimos saudades daqueles que partiram, devemos sempre lembrar que aqueles que lá estão também estão saudosos daqueles que aqui ficaram. Que é natural. Nós aqui, a partir do momento que temos um laço com um familiar, com um amigo, com quem quer que seja, a partir do momento que aquele laço é rompido, no caso de uma desencarnação, fatalmente a saudade, a falta daquela pessoa irá transparecer em nosso ser.
quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza, cheia de brisas e de luz, mas não o consegui. E concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. André, olha que fato interessante a colocação. Ele ainda estava tão enfraquecido pelos longos anos de sofrimento nas zonas umbralinas que ele ainda necessitava de repouso. Estava tão enfraquecido que ele não conseguia levantar-se sozinho sem a ajuda do enfermeiro. E aqui nós passamos a ver que espírito também cansa no mundo espiritual. Que o espírito também sente fadiga, necessidade de repouso, de dormir. Por quê? Porque na verdade o corpo físico, no caso da dimensão em que André Luiz estava, não deixa de ser, entre aspas, um corpo semicarnal, que tem as mesmas necessidades e os mesmos cansaços e sensações que nós quando encarnados. Exatamente, porque ele na verdade tem os órgãos. Como e os órgãos estão cansados também do mesmo uso natural que se foi o corpo. Então, como ele não tinha o adestramento necessário, ele acaba então sentindo esse cansaço natural. É a mesma coisa nós ficarmos 8, 9 anos numa floresta amazônica sem ter um socorro, sem ter ninguém para nos ajudar. Não voltara a mim das surpresas consecutivas, quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor, da véspera, indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro, prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual, trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia. Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. 2 fatos interessantes nos chamam a atenção. Foi a primeira vez que André Luiz recebeu a visita de um médico, Henrique de Luna, um médico que atendia aquelas pessoas para lhe fazer periodicamente as análises de quais os remédios poderiam tomar, quais as suas condições na qual ele se encontrava. Clarencio, um dos benfeitores espirituais de nosso lar, faz questão de o acompanhar, tendo em vista, não podemos esquecer de que foi Clarencio que pessoalmente foi resgatar André Luiz nas zonas umbralinas. Veja bem, até poucas décadas atrás os espíritas acreditavam que os espíritos desencarnados não sentiam dor. Então aqui nós já começamos a ver se tem médico no mundo espiritual, é porque tem doente. Quem que é os doentes? Todos, incluindo até os próprios médicos, porque a vida do outro lado em nada modifica com a nossa. Precisa de médico, precisa até de policiais, precisa de tudo que nós temos aqui existe do outro lado. E muitas coisas que existem lá, aqui, ainda estão por chegar. E nós vamos perceber claramente de que, na sequência que nós vamos ler, dá para entender um pouquinho, porque é agora que André Luiz vai começar a entender o que é o suicídio. Vamos lá. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que me segurar assomo de revolta me borbulhava o íntimo. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante, o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Então nós percebemos que nesse exato momento, nós vemos André Luiz
novamente tendo que escutar a ideia do suicídio, porque ele havia sido torturado nas zonas umbralinas, porque havia sido chamado de suicida. Na cabeça dele, ele não era um suicida, ele não queria ter desencarnado, ele não queria ter saído de perto da família. E ele então ficou amargurado por essas condições colocadas pelo médico Henrique de Luna. É importante dizermos que antes do médico Henrique de Luna, dele falar esta frase, ele auscultou André Luiz, ele fez exames em André Luiz, viu como é que ele estava, para que ele pudesse chegar à conclusão de que a forma que André Luiz desencarnou prematuramente foi gerada por um suicídio. Na cabeça dele, ele imaginava que suicídio era apenas quando a pessoa ou ingeria veneno ou se enforcava. É aí que vem a beleza do ensinamento. É agora que ele vai ter os ensinamentos de Henrique de Luna de uma forma espiritual e de uma forma brilhante, pela qual ele vai conseguir entender por que ele foi um suicida. E antes de continuar, é importante dizer que Clarencio, quando apresentou Henrique de Luna, de forma alguma apresentou, por exemplo, aqui na Terra, doutor. Lá não, é um irmão que cuida da saúde dos demais companheiros. É um outro fato também muito interessante. Creio haja engano. Asseverei melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves, devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então ele começa a perceber, porque ele tenta se justificar ao médico, ao irmão que estava ali atendendo, que quando ele então lutou tanto pela vida, que ele passou por 2 operações, de que ele lutou para não morrer, ou seja, para não perder o corpo físico. No meio espírita também há uma outra grande confusão. As pessoas imaginam que ao passo em que desencarna, a pessoa já chega no mundo espiritual isento de todos os seus vícios e mazelas. E aqui ele mesmo assume: eu não aceitei pelo meu milindre. Eu não aceitei pelo meu orgulho. Então aqui ele já aceita e ele já assume, começa a passar a ver os erros que quando aqui na Terra ele vivia, ele não enxergava. Quando ele chegou no mundo espiritual, ele não perdeu e não deixou de ser o que ele sempre foi. Apenas começou a ver a necessidade de reparar o que ele sempre carregou consigo e nunca modificou. É interessante que ele coloca uma coisa que nós devemos analisar. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo, ou seja, o nosso perispírito, por ser um corpo fluídico, ele leva para o mundo espiritual todas as ações que nós contraímos com referência ao nosso corpo físico. Vejamos bem, segundo Allan Kardec, o que é o perispírito? É a roupagem do espírito. Até o corpo carnal que nós temos não deixa de ser um perispírito mais denso. Vamos dar uma continuidade? E ele diz assim: inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Interessante, André, para que nós não percamos essa linha de pensamento. Então Henrique de Luna começa a mostrar a ele alguns pontos do corpo dele pela qual havia sido cometido o suicídio. Começa a mostrar para ele alguns abusos que ele havia cometido aqui, e que esses abusos, que na cabeça de André Luiz era algo irrelevante, para o perispírito era algo de suma importância.
Talvez o que o Henrique de Luna fez com o André Luiz há 70 anos atrás é que os médicos na atualidade nos hospitais mais modernos estão começando a fazer, não é? Com os seus diagnósticos, com os seus tratamentos, isso daqui já há 70, 80 anos atrás. Vejamos a zona intestinal. Exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Olha, André, que coisa interessante quando ele começa a dizer no campo da sífilis, que na verdade é a zona intestinal onde se concentra em especial as pessoas que bebem. É porque ele desencarnou, como nós iremos ver um pouco mais adiante, ele desencarnou pelo excesso de bebida e também pelo excesso de comida que se alimentava. Então nós vamos vendo que isso daí, às vezes, quando a pessoa é mais nova, vai conseguindo absorver mais rapidamente, mas a partir do momento que vai começando a ter uma idade mais avançada, todo aquele processo de digestão vai se tornando mais lento. Um outro fato que ele nos chama a atenção, que eu acho interessante nós nos advertirmos sobre isso, é que ele diz que tudo isso foi porque ele não tinha, dentro da sua mente, dentro do seu pensamento, ele não tinha arquivos de pensamento ligado ao campo do bem. E isso não lhe ajudou em nada no momento que ele mais precisava se reorganizar diante do seu corpo. É importante dizermos que, igual o caso de André Luiz, mais da metade hoje dos encarnados e boa parte dos desencarnados estão no caso de André Luiz. Nós chamamos a atenção também nessa frase que vale a pena nós discutirmos um pouco. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas. Ele era um homem extremamente colérico, um homem bom em alguns momentos, mas um homem colérico, em especial a cólera tomava conta dele quando ele queria as coisas e quando ele não era atendido. Esse estado emocional foi fazendo com que o seu corpo se debilitasse. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que trata da cólera. E ele diz assim: se vós pudesseis olhar no espelho no momento da cólera, vós vos assustaria consigo mesmo. A sua imagem se assemelha de um animal. Olha que fato interessante. E nós não temos ideia o quanto isso produz o desequilíbrio mental. Foi por isso que ele, então, quando mais precisava de uma paz interior, ele não tinha, porque a cólera havia consumido a sua mente no campo dele estar sempre negativo. E ele completa dizendo, isso gerou pela ausência do autodomínio. Ele não dominava as suas vontades, as suas paixões, as suas necessidades, fazendo com que caísse nessa faixa terrível da cólera. Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadira-me o coração, parecendo desconhecer a angústia que me oprimia. Continuava o médico esclarecendo. Veja como ele, então, começa de uma forma carinhosa, mas ao mesmo tempo, qual que é a diferença?
daquilo que Henrique de Luna está advertindo a ele para aquilo que os nossos irmãos da zona umbralina estavam falando a ele. Logicamente, a única diferença é que os irmãos da zona umbralina falavam de uma forma despeitada, falava com ele de uma forma de sarcasmo, sendo que Henrique de Luna usou das mesmas condições de explicar o que era o suicídio, mostrando a ele passo a passo. Sem nos esquecermos que André Luiz foi Carlos Chagas, um dos maiores fenômenos que passou pelo Brasil no campo da ciência, não é? Então nós não podemos esquecer que os médicos precisariam saber disso, de que quando ele bebe está maltratando os seus órgãos, quando ele come demais está maltratando os seus órgãos, né, André? Com certeza, tudo que ocorre em excesso nos gera algo que no amanhã, fato é que vamos ter que consertar. Interessante que nós vemos, por exemplo, a questão dos rins. Nós vemos hoje que os rins ele funciona com muita água. E é interessante que nós vemos os próprios médicos dizer que eles tomam pouca água. Na verdade, há uma falta de conscientização por parte de todos nós na Terra. Nós vemos, por exemplo, médicos dizer e sabem, porque estudaram isso em faculdade, que o cigarro faz mal, mas a maioria dos médicos fumam. A maioria dos médicos, ou todos os médicos, já estudaram na questão acadêmica a importância do chamado as drogas lícitas. Nós vamos incluir a bebida alcoólica. Eles sabem que fazem mal e raramente você acha um médico que não bebe. Então nós ficamos realmente dentro dessa condição. Carlos Chagas não é o único que sabia e não vivenciava. A grande maioria dos médicos se encontram nas mesmas condições. É importante dizermos que na época de Carlos Chagas o estudo já apontava a esses problemas e nos dias de hoje apontam com uma gravidade muito maior do que na época dele. Singular desapontamento invadira meu coração. Então essa foi a última frase que nós lemos, parte da última frase. Então ele nos conta para nós o desapontamento. Por que desapontamento? Porque não era algo novo para ele. Na verdade, ele estava revendo matéria que ele havia estudado. Carlos Chagas foi professor de universidade. Foi um dos homens mais cultos que nós tivemos no Brasil. Foi representante do Ministério da Saúde na sua época, representando o Ministério no mundo todo. Inclusive, teve muitas palestras dele em outras partes do mundo, de tal era a sua inteligência. Então ele estava apenas recordando algo que ele sabia no campo da teoria, mas de que ele não conseguia viver no campo da prática. Vamos caminhar um pouco mais? Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelas maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas. Aparentemente sem importância, devorou-lhe a sífilis, energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Aqui ele começa a entender, então, Carlos Chagas, que existem dois tipos de suicídio: o suicídio consciente e o suicídio inconsciente. Ele, então, como não sabia, dentro das questões espirituais, o prazo que nós temos aqui na Terra, pelas quais somos organizados diante do nosso corpo, logicamente, quando você abrevia esse tempo por alguma situação, não deixa de ser um suicídio. Nesse caso, um suicídio inconsciente, é verdade, mas ao mesmo tempo não deixou de ser um suicídio. E é o que o Dr. Henrique de Luna fala com ele. E ele começa
com toda aquela prepotência dele de querer justificar o seu erro, ele já começa a ver que, de fato, houve um excesso, houve um erro, e ele começa, igual foi narrado, a ter um desapontamento, a ter uma tristeza gerada pelas suas próprias ações. Então, como ele mesmo diz aqui para nós, o aparelho gástrico foi, então, de uma certa forma, destruído à custa das bebidas alcoólicas e também à custa de muita comida, de uma forma irresponsável. Então, o nosso irmão Henrique de Luna explica a ele, passo a passo, do porquê ele se encontra na condição do mundo espiritual como suicida. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples, que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituara até ali os erros humanos, segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora, outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. É importante, né, André? Nós fazemos aqui uma reavaliação de que muitas pessoas podem até perguntar quando nós falamos, mas ele não era médico, ele não sabia dessas condições? Sabia. Mas a verdade é que quando você não tem conhecimento das questões espirituais, do planejamento reencarnatório, logicamente as ideias não são tão visíveis quanto as informações que ele está recebendo nesse momento. As informações que ele está recebendo são informações preciosas, que ele não estudou nas condições acadêmicas, ele não estudou em faculdade, ele não tem essa matéria no campo das escolas no Brasil ou no mundo. Isso é das questões espirituais. Agora que nós estamos começando a entender a era do Espírito, é agora que vamos começar a perceber a grandeza de alguns atos que os médicos desconhecem aqui na Terra. E outro fato interessante é o seguinte: pelas religiões tradicionalistas, no caso do Brasil, não nos ensinarem o que iremos encontrar após a morte, que há uma vida tão natural quanto a que temos aqui, de fato nós aproveitamos essa existência por ser a única. Então, já que é a única, tudo nos é liberado, tudo nos é lícito e no amanhã, seja o que Deus quiser. É interessante, André, que eu fico imaginando Carlos Chagas, uma das mentes mais brilhantes do Brasil, quando se depara com uma situação como essa. Então o médico falava com ele com tanta franqueza, como quem cuida de uma criança desorientada. Veja como é que nós nos encontramos hoje na Terra, na crosta. A falta de informação que todos nós temos, não conhecemos sequer o mundo físico, quanto mais o mundo espiritual. Então isso é algo que nos preocupa, porque nós vemos o quanto nós vamos ter que buscar de conhecimento. Não conhecimento apenas do campo daquilo que a matéria nos oferece para o dia a dia, mas em especial no campo espiritual, que me parece que esse é o ser mais importante ao voltarmos para a pátria maior. Temos que correr contra o tempo, porque o tempo é precioso. Aquele interesse espontâneo, no entanto,
feria-me a vaidade de homem. Talvez, visitado por figuras diabólicas a me torturarem de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro penetravam-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação. Doía-me a vergonha e chorei. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz. Pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perder um ensejo precioso da experiência humana não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Você vê que ele já começa a ir pensando, abrindo seus horizontes através da forma carinhosa com que ele foi recebido na cidade Nosso Lar e que foi recebido pelo médico Henrique de Luna. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito ao meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido: Ó meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da terra nas mesmas condições. Acalma-te, pois aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. É o amor. Somente o amor é capaz de mostrar às pessoas os nossos erros. É aqui que ele percebe o amor que os familiares que estão mais alto do que nós interferem no nosso processo de auxílio. E é importante dizer que não foi porque os familiares pediu que já foi logo recebendo ajuda. Teve a necessidade de André Luiz se redimir e pedir ajuda, porque não é apenas o familiar pedir, a espiritualidade chega e ajuda. Olha que frase lindíssima que ele encerra. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Que coisa maravilhosa! Os Espíritos mostrando para nós que somente o sofrimento, diz um dito popular, se não vai pelo amor, vai pela dor, mas todos nós iremos crescer. Com certeza, seja por um caminho ou seja pelo outro. Nós vamos então nesse momento, encerrando nosso primeiro bloco, agradecendo você que está aí nos assistindo pela TV A Caminho da Luz e também nos ouvindo pela Rádio Clube de Itapira. Nós vamos dar um pequeno intervalo falando dos nossos patrocinadores, né? E depois uma música, uma mensagem de Chico Xavier, uma mensagem de Carlos Bacelli. Enquanto isso, nós vamos nos preparando para o segundo bloco para falarmos um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo. Fica aí, não sai daí não, já retornaremos.